Olá, pessoal, tudo bem? Bom, chegamos à parte mais deliciosa, na minha opinião, com relação ao curso de rotulagem. É o momento que a gente tem de praticar todo o conhecimento retido até o momento. O que nós vamos fazer? Pode ser que você esteja se perguntando. Nós vamos elaborar um rótulo na prática, juntos. Um rótulo aqui do IFOP. Imagine que o IFOP deu de lançar agora produtos, né? E nós vamos lançar, desenvolver a rotulagem do produto, né? É uma situação, uma simulação aqui, tá? Então, nós vamos elaborar um rótulo na prática e eu vou apresentar para vocês o passo a passo para a elaboração de um rótulo, tá? É muito importante que vocês, no material de apoio, acessem o caderno de especificações de produto. Depois eu vou abrir esse material com vocês, tá? Mas com base nessas especificações aqui lançadas, nessa ficha técnica, nesse caderno de especificações, nós vamos montar os dizeres legais de rotulagem. Então, esse é um ponto muito importante relacionado à prática de vocês. Toda elaboração de dizeres legais de rotulagem ou toda validação de dizeres legais de rotulagem precisam estar amparados em documentações técnicas, tá? É muito difícil pegar um rótulo e informar. Isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Com base em quê? Na verdade, precisamos ter uma ficha técnica ou um caderno de especificações técnicas que indiquem, né, as especificações do produto atreladas ao processo produtivo, tá bom? Com base nessas informações, você vai trabalhar as rotulagens. Pode ser que você esteja entrando numa empresa, essa empresa não tenha um modelo de ficha técnica ou de caderno de especificações técnicas, eu te convido a utilizar esse material como base, tá? Nele constam informações que são essenciais, é claro, de uma forma muito resumida, mas que validam, de certa forma, apoiam para a validação dos dizeres legais de rotulagem, tá bom? Então, eu te convido a assistir essa aula com esse material aberto, para que você possa ir acompanhando o passo a passo de uma forma mais clara. Esse material ele pode ser traduzido como especificação de produtos, ficha técnica, caderno de especificação técnica, depende da empresa. Cada uma utiliza um termo, tá bom? Então, vamos lá. Elaboração de um rótulo na prática. Nós vimos aí durante o curso, né, as informações que são obrigatórias para constar na rotulagem dos alimentos, né? Quais são as leis que regulam rotulagem obrigatória? As principais. Vamos rever aqui o conhecimento? Não sei se vocês lembram de cabeça, mas a RDC 259, regulamentada pela Anvisa, ela trata da rotulagem obrigatória para alimentos, e a IN 22, que é regulamentada pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, que trata de rotulagem obrigatória para produtos de origem animal. Em adicional, nós temos a RDC 359 e a 360, que versam sobre informação nutricional, a RDC 54, que fala sobre informação nutricional complementar, né? É uma lei facultativa, mas a partir do momento que se faz uma alegação, né, um claim promocional com relação a um nutriente, ela precisa ser seguida, a RDC 54 precisa ser seguida. Então, aqui tem uma imagem, né, que apresenta de forma geral os dizeres legais que são obrigatórios, como a identificação da origem do produtor, quem é o distribuidor, a denominação de venda do produto, a marca comercial, o conteúdo líquido, né? Nós temos a portaria 157 do Inmetro, que preconiza, né, toda a questão de orientação para indicação quantitativa, lote validade, conservação, informação nutricional, a lista de ingredientes. É bacana a gente pensar em ingredientes considerando as declarações de alergênico, a legislação que versa sobre presença ou ausência de glúten, a legislação que versa sobre a presença de lactose, né? Então, instrução de preparo. Então, nessa imagem a gente verifica de forma geral tudo que é obrigatório, tá? Mas, vamos lá.
Vamos começar o nosso na prática? Então, vamos imaginar aqui essa situação, né? Nós fomos aí desafiados pelo IFOP a validar os dizeres legais de rotulagem do seu snack, né? Da sua batata ondulada, né? Então, como a gente pode começar a trabalhar? Então, vamos para o caderno de especificações, né? As primeiras informações que o caderno de especificação, que a ficha técnica do IFOP nos apresenta. Primeiro, a descrição do produto. Batata ondulada, sabor churrasco. Eu já tenho isso na especificação, né? O formato, 100 gramas, né? O peso do produto, a indicação quantitativa, 100 gramas. Marca IFOP, o código EAN, que é o código de barras, né? Como essa é uma informação que consta na rotulagem, tá? É muito importante que vocês validem junto à área comercial, né? A área de marketing, dependendo do setor que cuida disso na indústria, mas sempre chequem o código de barras, que ele precisa estar correto, porque senão o cliente vai passar ali no checkout do supermercado e vai dar erro, tá? Então, uma informação comercial, mas que vale a pena sempre checar. A razão social do fabricante. Qual é a razão social, né? Lembrem a RDC 259, já que esse produto ele é regulamentado pela Anvisa, não é verdade? Ela determina que deve ser apresentada a razão social do fabricante, bem como o endereço, o número de inscrição no órgão responsável, né? As informações sobre central de atendimento, porventura, se for necessário, né? O contato com a empresa, os dados dessa empresa precisam estar expostos na rotulagem, né? Então, estão aqui as informações gerais sobre o fabricante, né? A razão social, o endereço, o CNPJ, bastaria aí a apresentação do CNPJ, mas é muito interessante que seja apresentada também a numeração da inscrição estadual, tá bom? E a central de atendimento ao consumidor. Vamos aplicar? Tem algumas questões que são importantes, né? Durante o curso de rotulagem, nós passamos pelas legislações obrigatórias, em termos de rotulagem geral, mas nós falamos sobre os PICs, né? Sobre os padrões de identidade de qualidade, sobre os regulamentos técnicos específicos. Onde é que nós vamos encontrar a denominação de venda correta do produto? No PIC, tá? Então, no caso de batata, é muito importante que o profissional consulte o regulamento técnico específico para verificar se aquela denominação legal que está descrita na ficha técnica está de acordo com o PIC, tá? Nós não podemos simplesmente aplicar informações de uma ficha técnica na rotulagem. Esse não é o papel de um profissional que trabalha com rotulagem. Ele precisa validar, certificar na legislação, né, se aquelas informações estão corretas em termos de aplicação, tá bom? Vamos lá. Lembrando aqui, a gente já teve a informação que o produto possui 100 gramas, né? Vamos relembrar aqui a portaria 157 do Inmetro? A altura das letras e números que indicam o peso líquido é determinada pela quantidade do produto na embalagem, tá? Nosso produto, ele possui 100 gramas. Então, o que a portaria 157 nos diz? De 50 a 200 gramas, a altura mínima da indicação quantitativa deve ser 3 milímetros, tá bom? E a altura mínima do texto que indica a unidade de medida, isso é importante, tá? Inclusive está previsto na 157, né? Gramas ou quilogramas deve ser de 2/3 da altura do algarismo que indica o peso líquido. Ou seja, em 100 gramas, né? 100 é o peso líquido, né? Mas a unidade de medida, o grama, aquele G, ele tem que ter uma altura mínima de 2/3 dois numerais, no caso do 100, no mínimo, tá bom? Vamos, então, iniciar a aplicação dos dizeres no nosso rótulo da batatinha, tá?
Vamos colocar aqui no painel principal, porque a indicação quantitativa, de acordo com o Inmetro, precisa ser aplicada no painel principal, a indicação quantitativa, tá? Considerando que o peso líquido do produto é 100 gramas, eu teria que apresentar a indicação quantitativa, no mínimo, com 3 milímetros, tá? Então, a área aqui, o marketing aqui da empresa já me informou que essa indicação está com 4 milímetros, tá? É importante ter uma cota também no G para saber se a gramatura, esse G, tem uma cota, no mínimo, de 2/3 do numeral, tá? Estamos partindo do princípio que toda a expressão está com 4 milímetros, conforme aqui a apresentação da indicação quantitativa. Sempre que você estiver validando um rótulo, peça para a área de marketing marcar as cotas, ou seja, marcar os tamanhos das letras, tá? Para a gente certificar com as preconizações da legislação. E as informações do produtor, né? A razão social, o endereço, CNPJ, as informações de atendimento ao consumidor, elas não precisam estar no painel principal. Então, nós podemos apresentar essas informações nos painéis secundários. Então, nós optamos de colocar em um dos painéis secundários, no back, né, no verso da embalagem, as informações. E o código de barras também. Normalmente, quando validamos croquis, né, artes, os códigos de barras, a numeração vem aplicada, então ela está de acordo com a ficha técnica do produto. Vamos avançar? Bom, vamos fazer uma reflexão, então, sobre a denominação legal de venda do produto, né? Partindo do princípio que nós já estudamos o PIC, né? O Regulamento Técnico Específico para snacks, para salgadinhos, enfim, para batata frita, nós entendemos que essa denominação de venda está correta. Batata frita ondulada, sabor churrasco, tá? Esse produto precisa de registro? Ele não precisa de registro porque ele não é um produto de origem animal, não tem nenhum fim especial para dietas, né, especiais, então não aplicável. Carimbo do CIF, né, que é aplicável para alimentos de origem animal, não aplicado, tá? Agora, vamos supor que você esteja trabalhando com produto de origem animal, né? Que você esteja trabalhando com requeijão, por exemplo. Aqui na especificação técnica, precisa ser apresentada a numeração, tá? Do registro do produto no mapa, e o carimbo precisa ser apresentado, uma imagem do carimbo, para que vocês possam validar aquelas informações nas artes, tá bom? É importante e saudável que essas informações constem no caderno de especificação técnica do produto. Tá? Então, vamos então aplicar, nesse caso da batata, a denominação de venda no nosso rótulo, tá? Então, a denominação de venda, pela legislação, precisa ser aplicada no painel principal, correto? Então, aqui está, batata frita, ondulada, sabor churrasco. Normalmente, quando a gente compra esse tipo de produto, vem uma expressão de destaque, né? No caso aqui, sabor churrasco, né? Para que o consumidor entenda rapidamente a natureza daquele produto, né? Então, tivemos a opção de colocar aqui uma expressão indicando, né, a versão, o sabor dessa batatinha, sabor churrasco em letras contrastantes, tá bom? A gente orienta a expressão sabor precedendo o termo churrasco para evitar o consumidor a um engano, né? Se a gente colocasse apenas churrasco, não estaríamos sendo totalmente claros, né, com o consumidor final, né? Afinal, é um aroma que confere esse sabor churrasco, né? Usando o caso de um produto com chocolate, né? Você compra uma versão de um produto com chocolate. Se não tem chocolate na composição, é importante destacar sabor chocolate, né? Então, são questões importantes aí que a gente precisa ter para não induzir o consumidor ao engano, tá? Então, nós recomendamos que a chamada comercial do produto fosse acrescida da expressão sabor, tá? Eu vou pedir para vocês avaliarem a aula, tá bom? E a gente se encontra no próximo bloco, dando continuidade à elaboração do nosso rótulo.